Em 24 de julho de 1985, o coração da Amazônia foi palco de um sacrifício que ecoa até hoje. Padre Ezequiel Ramin, um jovem missionário italiano, entregou sua vida em defesa dos oprimidos. Nascido em 9 de fevereiro de 1953, em Pádua, Itália, Ezequiel cresceu em uma família profundamente religiosa. Desde cedo, sentiu o chamado para a missão. Eu conheci o Lele, Ezequiel, por volta dos 15 anos de idade nós tínhamos. E fizemos o segundo grau no mesmo colégio na época. Ele não era seminarista. Eu era seminarista. Pertencia e pertenço ainda à congregação dos missionários comunianos. Desde jovem, Ezequiel tinha uma sensibilidade bem acentuada quanto às questões dos excluídos e dos pobres, não apenas no lugar onde ele tinha nascido e morava, mas também a nível, digamos, mundial. Tanto é assim que, desde cedo, na juventude, na adolescência ainda, ele se envolveu numa organização que nós chamaríamos hoje de ONG, que cuidava das questões dos pobres a nível mundial, em termos de sensibilização, mas ao mesmo tempo em termos de ajuda, né? E era chamada mão estendida. Quando eu o conheci com 15 anos, ele já militava nessa ONG. E na época a ONG organizava marchas, né? Encontros a nível nacional na Itália. Eu participei de duas, em Verona e depois em Firenze, Florença, né? Eu lembro perfeitamente, era o ano de 1973, que teve essa manifestação em Florença, e estava presente também na época o Dom Helder Câmara, né, que falou para uma multidão de uns mais de 30 mil pessoas reunidas na cidade naquele dia. O que eu quero destacar é essa sensibilidade que ele teve, que ele tinha, digamos, desde jovem, com essas questões, digamos, sociais, a nível mundial, de injustiça do primeiro, terceiro mundo, como eram apelidados na época, né? Aí ele conheceu, no segundo grau estudamos juntos, ele conheceu os missionários comunianos. E chegou a conhecer vários missionários que voltavam da África ou da América Latina e narravam a situação, né, nos vários países. Aí nasceu nele, então, essa sensibilidade, essa vontade de, digamos, de dedicar a própria vida para a missão. Porque a dimensão religiosa era uma característica da família. Toda a família era bem simples, mas ao mesmo tempo bem de igreja, diríamos, de oração, de missa diária, de uma certa forma. Então, aí o Ezequiel, aos 18 anos, entrou no seminário. Eu já fazia um tempinho que estava no seminário dos comunianos. Aí ele entrou, né, na cidade de Florença, na época. Aí fizemos o chamado noviciado e depois escolasticado um tempo juntos. Quando ainda estudava teologia, ele fez uma experiência
relativamente prolongada na Baixa Califórnia, onde havia também muitos mexicanos, né? Sempre em sintonia com esse sonho dele de uma vida mais voltada e dedicada aos pobres, aos excluídos, né? Em 1983, Ezequiel chegou ao Brasil e foi designado para Cacoal, Rondônia. Ali, dedicou-se à defesa dos direitos dos povos indígenas e trabalhadores rurais, tornando-se uma voz ativa contra as injustiças sociais. Em meio a intensos conflitos agrários, Padre Ezequiel atuava como mediador, buscando soluções pacíficas para disputas de terra. Sua postura firme em favor dos oprimidos incomodava os poderosos da região. No dia 24 de julho de 1985, ao retornar de uma missão de paz na fazenda Catuva, Padre Ezequiel foi emboscado e assassinado com 7 tiros. Eu também estou vivo hoje. Primeiramente, eu agradeço o Padre Ezequiel. E agradeço a Deus por ele estar vivo. Seu compromisso com a justiça custou-lhe a vida. A morte de Padre Ezequiel gerou comoção nacional e internacional. Quando eu cheguei em Cacoal, mas alguns espontâneos me acompanhando, que a gente deu a notícia aos padres, não tinha na cidade delegado. Não tinha, cheguei aqui 1h da manhã, a gente foi, eu, João Craque e o Padre Zezinho, na delegacia e não tinha delegado. E nisso que não tinha delegado, foi para Ji-Paraná. Chegou em Ji-Paraná, anunciou a questão da violência usada contra o Padre Ezequiel, que a gente ainda não sabia se ele tinha morrido. Eu dei, quando eu cheguei, a notícia, 90% era de morte. Se tivesse chance de viver, era 10%, pela quantidade de tiro depois. Aí chegou em Ji-Paraná que o delegado autorizou a polícia a ir para o local. Daí aqui tinha mais ou menos umas 60, 70 pessoas se reunindo para o dia 25 de julho, que é justamente no dia que eu cheguei para dar a notícia meia-noite, e o pessoal estava tudo reunido. Nisso que eles estavam reunidos, foi aquele alvoroço, e todo mundo queria juntar, queria ir para lá, e aí foi pedido calma naquela hora, para que não adiantava ir todo mundo para lá, e aconteceu que foi para Ji-Paraná, e de Ji-Paraná foram buscar o corpo, chegaram lá e encontraram o corpo estendido na beirada da estrada, no barranco da estrada que a máquina tinha encostado à terra. Ele estava deitado, de barriga para cima, com 75 perfurações de chumbo e bala. E não tinha um mosquito, mais ou menos 8h, 9h da manhã, não tinha um mosquito, não tinha uma formiga, não tinha nada no corpo dele. Estava intacto e limpo. Porque como que uma pessoa vai, só pensar, como que uma pessoa vai passar a noite todo perfurado, na beirada de um barranco, de uma estrada, mais ou menos 24 horas, que foi de meio-dia até no outro dia 8h da manhã, e não ter 9h por aí, não ter formiga, não ter mosca, não ter mosquito, não ter nada no seu corpo. Por isso que eu falo que é um homem santo. É santo Padre Ezequiel Ramin. Ele está ainda guardando a canonização dele, mas a documentação está toda pronta, está no Vaticano, só esperando a beatificação dele como santo. Tornou-se símbolo da luta pela reforma agrária e pelos direitos humanos no Brasil. Reconhecendo sua dedicação e sacrifício, o processo de beatificação de Padre Ezequiel foi iniciado, reforçando seu exemplo como inspiração para novas gerações. Mais de 3 décadas após seu martírio, a chama de Ezequiel Ramin
continua a iluminar o caminho daqueles que lutam por justiça e dignidade. Que também tinha, quando aconteceu o fato da celebração do corpo presente aqui, tinha o Suruí, que era na época o cacique, que era o Anime, que deu um depoimento muito firme, e nós acolhemos também os depoimentos dele nessa conhecimento das histórias, para que vinha a identificação do Padre Ezequiel. Porque a morte dele foi em razão de uma causa. Defesa de quem? De poceiros, de pessoas que estavam em uma determinada área que estavam querendo tirar, né, essas pessoas de lá. E ele foi em missão de paz. Esse evento é um evento que tem o envolvimento da Diocese de Paraná, porque as duas paróquias fazem parte da Diocese de Paraná, juntamente com todas as comunidades que compõem essas paróquias, né? Aqui em Cacoal temos as celebrações que vão acontecer a nível de setor, em 3 setores, dia 22, 23 e 24, são 3 celebrações, no caso em setores diferentes. Em cada dia vai acontecer simultâneo uma celebração. Dia 22 no setor da paróquia São Judas Tadeu, dia 22 no outro setor da Sagrada Família. E assim sucessivamente as 3 celebrações vão acontecer em setor. Depois nós teremos uma noite cultural, teremos a celebração envolvendo todas as comunidades aqui na Sagrada Família, porque na época tínhamos somente uma paróquia, depois que se dividiu essa paróquia, tornando-se 2 dentro da cidade de Cacoal.